quem aplica a política pública ali na ponta, sem intermediário, sem fake news. Você que nos acompanha ao vivo já sabe, pode participar, pode fazer a sua pergunta aí pelo chat logo abaixo do vídeo, que a gente, na medida do possível, leva todas as perguntas aqui para o ar. O tema de hoje é um tema que é o tema do momento, né? Política de preços de combustíveis. O que aconteceu? O Brasil era há 2 semanas atrás, agora estamos vivendo uma crise aí de abastecimento, tivemos a greve dos caminhoneiros, tivemos aí muitos desdobramentos disso, e agora, então, estamos aqui hoje para debater esse tema tão importante, o tema que está aí na mesa de bar, que está aí na fila do ônibus, em todo local no Brasil, estamos discutindo isso. E como sempre, você já sabe, trazemos aqui colegas da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, especializados nos temas específicos, para poder explicar para você, internauta, e debater tudo que está acontecendo em termos de política pública no Brasil, tudo que acontece no governo federal e o impacto disso na vida do cidadão. E sem mais delongas, vamos então para o debate. Hoje trazemos aqui 2 colegas também, IPP-GGs, que entendem do tema. O primeiro colega que eu vou começar perguntando aqui, ó, que está à minha esquerda, o Paulo Clias. Ele é graduado em Administração Pública pela GV de São Paulo, mestre em Economia pela USP, doutor e pós-doutor em Economia pela Université de Paris, já foi secretário de Previdência Complementar e hoje está no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Paulo Clias, diz aqui para a gente, como que é essa política de preço da Petrobras, né? Na verdade, o preço de combustível acaba sendo a política de preço da Petrobras. Como que foi o histórico dessa política que fez com que a gente chegasse na situação a que chegamos hoje? Bom, primeiro agradecer, Alex, a você, a diretoria da ANESP pela iniciativa, pelo convite, cumprimentar o colega, o Ravi, que a gente vai discutir com vocês que estão nos assistindo esse tema. Veja, eu acho que para a gente entender o que está acontecendo nesse período mais recente, né, a chamada crise dos combustíveis, a crise do abastecimento, a gente tem que entender um pouco de história, tá certo, do Brasil e um pouco de história da Petrobras. Petrobras completou esse ano 64 anos de existência. Ela foi criada em 53, o decreto, né, o presidente Getúlio Vargas, e começou a operar em 1954. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa nossa conversa. Quer dizer, a gente está tratando de uma empresa que é uma empresa estatal. A gente não está tratando de uma empresa privada, tá certo? Assim como acontece no Brasil, é um movimento que existiu em várias partes do mundo. Quer dizer, uma série de países resolveram constituir empresas do seu estado particular, tá certo? Isso aconteceu na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, nos países nórdicos, para explorar, descobrir, produzir e refinar aquela que virou uma mercadoria essencial, tá certo, para o desenvolvimento da sociedade no século XX e mesmo entrando no século XXI. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar, quer dizer, é que a empresa estatal ela não atende às regras do chamado mercado. Ela deve obedecer a critérios completamente distintos e exatamente por isso é que ela foi criada. Quer dizer, se imaginar, na década de 50, o debate que existia na sociedade brasileira, tá certo, a respeito das possibilidades e da eventual necessidade de se constituir uma empresa para explorar o subsolo que era completamente desconhecido. Tá certo? Quer dizer, e muita gente criticou, né, não só o movimento pela criação da Petrobras, como a própria decisão do governo Vargas de dar um crédito a esse sonho, tá certo? Porque o que se dizia, não, estamos jogando dinheiro fora. Né? E é essa que é a grande questão, quer dizer, o papel do Estado na sociedade contemporânea é justamente estar à frente, tomar iniciativas que o capital privado não quer, porque aquilo era considerado uma aventura, ninguém ia colocar um tostão, tá certo, num projeto que não tinha nenhuma evidência objetiva de que o subsolo brasileiro seria rico em petróleo. E, ao longo desses 64 anos, quer dizer, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Se começou pela prospecção do petróleo no continente, depois passou para o petróleo nas plataformas oceânicas e até o mais recente, que foi a plataforma do pré-sal, tá certo? Bastante afundada, quer dizer, mais de 7 quilômetros para a sua exploração.
Então, entendido isso, quer dizer, o que acontece? Se a empresa estatal ela não tem uma dinâmica de funcionamento que é a dinâmica da empresa privada, ela deve ter uma relação com a sociedade, do ponto de vista das suas definições de estratégias, dos seus preços, das mercadorias, dos serviços que ela oferece, também completamente diferente. Uma empresa privada, ela deve obedecer aos interesses dos seus donos ou dos seus acionistas. Isso é compreensível. Uma empresa estatal, não. Agora, o que acontece? No caso brasileiro, a gente está vivendo uma das razões da crise atual, justamente foi uma decisão, a meu ver, completamente equivocada, uma aventura irresponsável que se adotou na década de 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que mudou bastante essa realidade. Só para aqueles que nos assistem a gente se lembrar, quer dizer, a década de 90 foi a década de ouro da privatização, né? Quer dizer, o apogeu do neoliberalismo pelo mundo afora, e aqui no Brasil, inclusive, se comemorava, quer dizer, a venda de patrimônio público a preço de banana. Quer dizer, basta ver o que foi feito com a Vale do Rio Doce, o que foi feito com as empresas de telecomunicações, o que foi feito com a Embraer, tá certo? E, naquela toada, quer dizer, desse encantamento com essa suposta modernidade, se pretendia também privatizar a Petrobras. Não sei se todo mundo se lembra, talvez os mais novos não, mas se chegou, inclusive, a cogitar a mudança do nome da empresa. Ela não seria mais Petrobras com S, ela seria muito chique, né? Petrobras com X, Petrobras, né? Para que ela fosse muito bem aceita no mercado financeiro internacional. Houve uma certa pressão, esse projeto foi abortado, mas o que era de prejudicial foi levado à frente. O que se fez? Se levou à abertura do capital da Petrobras no mercado internacional. Quer dizer, foi-se à Bolsa de Nova York, o primeiro escalão da equipe de governo, com a intenção de lançar títulos de ação da Petrobras para esse mercado. E aquilo, quer dizer, que foi festejado como uma modernização das relações econômicas no Brasil, na verdade, foi uma amarra que a gente está pagando o preço dela agora. Primeiro, ela não contribuiu em nada para a realidade da empresa, tá certo? Porque ela é simplesmente uma referência do movimento do capital especulativo internacional, nada mais. Quer dizer, o que aporta recursos para tudo o que a Petrobras precisou fazer e tem feito ao longo da sua história é o investimento público. É recurso governamental, é recurso do Tesouro e recursos da própria empresa que conseguiu fazer milagres do ponto de vista da sua operação. Ela exporta tecnologia de águas profundas para a exploração no Mar do Norte, em outros lugares pelo resto do mundo. Mas o que aconteceu com aquela aventura irresponsável que eu disse? Você passa a ter, além da sociedade brasileira, para quem a Petrobras tem que responder, além do mercado mobiliário brasileiro, porque a Petrobras, como uma empresa de economia mista, ela tem ações também na Bolsa de Valores no Brasil, passa a ter que responder aos desejos, aos interesses dos acionistas no exterior, o que é uma loucura. Tá certo? Então, o que aconteceu? Quer dizer, com a consumação do impeachment da presidente Dilma, quer dizer, a equipe nomeada pelo presidente Temer era uma equipe que era absolutamente comprometida com aquele projeto lá de 20 anos atrás, na década de 90. Tanto que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, que felizmente acabou de renunciar a semana passada, ele disse que só assumiria a presidência da empresa se ele tivesse total autonomia para desenvolver a sua política. Entenda-se total autonomia pelo quê? Por responder aos interesses do setor privado, e simplesmente. Ele, desde que saiu do governo na década de 80, só fez transitar no comando de grandes conglomerados privados nacionais e internacionais. Ele chega na presidência da Petrobras com essa missão, com a lógica de alguém que vai gerir uma empresa estatal, a maior empresa brasileira, com a lógica do setor privado. E o que ele faz? Ele diz, nós vamos mudar a política de preços da Petrobras.
com uma crítica que pode ser relativamente discutida a respeito da política de subsídios, tal como ela estava sendo implementada no momento anterior, ele passa para uma situação completamente oposta e absolutamente irresponsável do ponto de vista da política econômica. Ele diz: a Petrobras vai operar de acordo com as regras do mercado privado. O que significa de acordo com as regras do mercado privado na visão do Pedro Parente? Ele diz: a Petrobras vai começar a fazer reajustes diários nos seus preços, nos preços dos seus derivados, da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, de acordo com a variação dos preços do petróleo no mercado internacional. Isso é uma loucura. Entende? Quer dizer, então, se reúne os representantes da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, fazem uma reunião de cúpula da OPEP, resolvem aumentar o preço do barril de petróleo, e a dona de casa, o caminhoneiro e o pessoal de classe média que tem o seu carro para se locomover pelas cidades, ele acaba sendo obrigado a pagar esse preço. E isso é absolutamente equivocado. Por quê? Porque a Petrobras ela tem condições de estabelecer o seu preço a partir dos seus custos. Ela não precisa depender do que acontece no mercado internacional. Aí entra o segundo aspecto do problema que a gente está criado, uma verdadeira armadilha. O Pedro Parente, por gerir a Petrobras com uma lógica privada, e não com uma lógica de uma empresa estatal, de uma empresa pública, ordenou o quê? Primeiro, que as refinarias brasileiras operassem com uma baixa da sua capacidade. Então, elas estão operando muito abaixo do que elas poderiam produzir de diesel, de gasolina e de gás de cozinha, e reproduz na Petrobras o que existe de mais atrasado na divisão internacional do trabalho e do comércio. O Brasil passa a exportar petróleo, que ele mesmo explora, que é um produto de baixo valor agregado, e importar os bens derivados do petróleo. Quer dizer, então, os países de quem a gente importa elaboram o petróleo que a gente importa, produz a gasolina, produz o óleo diesel, produz o gás, e a gente importa, quer dizer, produtos de um valor agregado muito maior. E isso faz com que o país ele seja cada vez mais dependente justamente da importação desses produtos. Quer dizer, então, eu acho que a base dessa crise que a gente está vivendo, quer dizer, para passar agora, então, a palavra para o Ravi, nessa primeira, no início da conversa, é esse, quer dizer, a Petrobras, ela não é uma empresa privada, ela não pode operar como uma empresa privada, e a gente tem que recuperar exatamente o quê? A sua natureza pública e estatal. Isso não significa que a empresa tenha que ser mal gerida, que a empresa tem que ser loteada pelos partidos políticos, que a empresa tem que ser submetida a processos internos de que envolvam corrupção, etc. Mas isso não é exclusivo da empresa pública, quer dizer, a empresa privada, e a própria Lava Jato está montando isso, quer dizer, ela tem a corrupção na sua prática cotidiana, infelizmente. Tá certo? Agora, o que precisa, então, é aumentar o controle público sobre a empresa e fazer com que ela tenha, como tem na sua capacidade de recursos humanos, uma gestão eficiente, mas uma gestão de uma empresa que seja estatal. Ela não é uma petroleira privada como as demais. Com certeza. Esse assunto é bastante polêmico mesmo. Hoje vamos ter polêmica. Agora, vamos ouvir um pouquinho aqui o Ravi. O colega Ravi Madruga, ele é formado de advogado e formado pelo INSEUB aqui de Brasília, bacharel em Relações Internacionais pela UNB, entrou na carreira de BPG em 2001 e atualmente ele é coordenador geral de análise antitruste do CAD. E um dos grandes feitos do Ravi foi combater o cartel dos postos de combustíveis aqui no Distrito Federal, né, Ravi? Então, como é que é então essa questão, já entrando em cartel e monopólio, a Petrobras ela tem uma grande fatia do mercado, isso é bom para o Brasil, é ruim? Como é que é a sua visão disso? Primeiramente, obrigado, Alex, pelo convite. Cumprimento o Paulo também pelo debate que vamos ter hoje à noite aqui e o pessoal que está nos assistindo. Passar a parte histórica, como o Paulo passou também sobre a história da Petrobras, né? Eu vou falar um pouco mais da estrutura do mercado, né? Que é uma parte importante na atuação que a gente tem lá no CAD, né? A gente lá no CAD, como competência de investigar condutas anticoncorrenciais e prevenir
concentrações de empresas, ou seja, análise de fusões, aquisições, a gente tem que ter um conhecimento profundo da estrutura dos mercados. E lá a gente tem uma equipe muito boa, muitos gestores, né, trabalham no CAD, né, é uma autarquia federal pequena, tem entre 300 e... Só esclarecimento, quando o Gavi fala gestores, é o nosso apelido, porque como o nosso nome é muito grande, especialista em políticas públicas, gestão governamental, o nosso apelido é gestor ou gestor federal, gestor público, então, gestores seguiram muito os EPPGGs lá. Os EPPGGs, né, nós temos cerca de... O CAD tem entre quase 400 servidores, e dentre esses 400, cerca de 50 são EPPGGs, né, gestores governamentais. Então, o que acontece no setor do petróleo, né, passando brevemente sobre a estrutura, né, como bem disse o Paulo, né, a Petrobras foi criada na década de 50, por Getúlio Vargas. O que acontecia antes, né, antes da década de 50, a criação da Petrobras? O Brasil já existia, obviamente, né, indústria, caminhões, trem que consomem óleo diesel, carros que consomem combustível. O Brasil era um país importador de derivados de petróleo, né, para atender a demanda, e produção quase zero de petróleo, exploração, né? Daí a importância da criação da Petrobras na década de 50, que quando foi criada, existiam já outras empresas do segmento privadas no Brasil, refinarias privadas, empresas de distribuição privadas, e a Petrobras começou a conviver com essas empresas, né? Na criação foi dado um monopólio legal para a exploração. Então, para a exploração do petróleo, a Petrobras virou monopolista, mas nos outros elos da cadeia do petróleo, ou seja, refino, distribuição e revenda, a iniciativa privada poderia continuar atuando, competindo com a Petrobras. Tanto que a distribuidora da Petrobras foi criada 2 décadas depois, na década de 70, a BR Distribuidora, né? Então, ao longo desse tempo, a Petrobras partiu de uma empresa monopolista de exploração de petróleo, criou o seu braço de distribuição dos derivados, foram criadas refinarias, e aí nesse ponto eu chamo a atenção pelo seguinte: existiam refinarias privadas no Brasil, mas com a criação da Petrobras, Getúlio Vargas também fez um decreto não vedando a exploração privada do refino, mas ele vedou que as refinarias existentes pudessem ampliar sua capacidade ou instalar novas refinarias. Ou seja, em outras palavras, ele impediu que novas empresas entrassem no segmento de refino. Então, a partir desse momento, a Petrobras foi construindo novas refinarias, ampliando, até chegar ao momento atual que estamos hoje em dia. Um pouquinho antes disso, né, para explicar, na década de 90, com a criação da ANP e a liberalização dos preços dos combustíveis, né, que aí vem a importância do CAD, etc. Então, até a criação da ANP, em 97, os preços eram tabelados pelo governo, né, o preço final do combustível e dos outros elos da cadeia. Naquele momento, a estrutura do Brasil era a seguinte: a Petrobras praticamente monopolista na exploração, praticamente monopolista no refino, existiam 2 ou 3 refinarias privadas na década de 90, e na distribuição você tinha várias empresas multinacionais distribuindo combustível no Brasil. Você tinha a Esso, a Texaco, a Atlantic, a Ipiranga, que já era uma empresa de capital nacional, a Shell, que continua no mercado até hoje em dia, a BR Distribuidora, que eu me lembro de cabeça, eram cerca de 6 distribuidoras de combustível, né? Com a flexibilização do comércio de derivados de combustível e a criação da ANP, houve um processo de consolidação da distribuição, né? Talvez esse processo tenha sido até resultado da forma da política de preços da Petrobras à época. Concentração. Concentração. O Texaco não está mais no Brasil hoje. Exatamente. O que se pregou à época, que com a ideia da privatização que não ocorreu, mas o que foi vendido à época era o seguinte: que nós passaríamos o patrimônio brasileiro, as empresas nacionais, para o capital estrangeiro, para as multinacionais, né, e que isso seria ruim para a população, etc. Mas, na verdade, aconteceu o contrário. Apesar da abertura do mercado e da liberalização de preços, o que houve nesse mercado é o quê? A Petrobras continua praticamente monopolista na exploração. Agora, com o pré-sal e os leilões, né, da ANP, você tem outras empresas entrando na exploração, mas no refino o que aconteceu? No refino, como as refinarias privadas elas foram impedidas de ampliar a produção e você precisa ter uma escala muito alta no refino para ser rentável, porque as margens são apertadas, essas refinarias saíram do mercado, né? Você tinha a refinaria da Ipiranga lá em Triunfo, no Rio Grande do Sul, que foi vendida para a Petrobras.
E hoje em dia, o que você tem? Nós temos hoje em dia 16 refinarias no Brasil, todas pertencentes à Petrobras. Apesar de o mercado ser livre, nenhuma empresa multinacional quis entrar nesse mercado. Então, todas pertencem à Petrobras, à exceção de Manguinhos, no Rio de Janeiro, que tem uma briga jurídica, ela já foi fechada algumas vezes, mas a produção de Manguinhos é insignificante, justamente porque ela foi proibida de ampliar. Então, a situação, então partimos da exploração, praticamente o monopólio da Petrobras, monopólio de fato, não é mais legal. Nós temos no segmento de refino, monopólio da Petrobras. Na distribuição, nas últimas 2 décadas, ou seja, desde 97 para cá, nós vimos o quê? A saída, a Ipiranga se fundiu com a Atlantic, né, um grupo nacional se fundiu com outro. A Texaco foi vendida tanto para a Ipiranga como para a BR Distribuidora. E também tivemos a ESSO, que foi vendida para a Cosan, que é um grupo nacional de usina, de etanol, de álcool. Então, a ESSO também saiu do mercado. E, logo em seguida, a Cosan fez uma joint venture com a Shell. Ou seja, possivelmente a Shell ia sair do mercado, não saiu porque vislumbrou no etanol, nos combustíveis renováveis, uma nova oportunidade de negócio no Brasil. Então, ela fez essa joint venture com a Cosan, que se chama Raiz. Então, hoje em dia, na distribuição, nós temos basicamente 3 distribuidoras. A BR Distribuidora, Grupo Petrobras, a Raizen, que é a joint venture entre a Cosan e a Shell, e a Ipiranga. Nós não temos nenhuma empresa, à exceção da joint venture, que a Shell é uma empresa anglo-holandesa, nós não temos nenhuma empresa estrangeira operando no Brasil no segmento de distribuição. E temos algumas empresas regionais de distribuição, pequenas empresas, mas 90% da distribuição passa na mão dessas 3 empresas. E, por fim, nós temos os postos, né, de combustíveis no fim da cadeia, que do ponto de vista da concorrência, um mercado pulverizado. Cada cidade tem um número expressivo de postos, existem alguns grupos econômicos que detêm 10, 20 postos, algumas redes, mas é um mercado que eu considero, né, que há concorrência efetiva. Então, o que eu vejo, em resumo, desse histórico que eu apontei agora, é que eu não vejo nenhuma ameaça para a Petrobras, em termos do que foi falado a empresa vai ser vendida ou ela vai sofrer ameaça do capital estrangeiro. Na verdade, é uma empresa que foi sempre muito protegida, é uma empresa que nunca foi exposta efetivamente à concorrência internacional, então ela sempre esteve confortável. E importante dizer também que, já fazendo um contraponto aqui ao Paulo, né, para você discutir a questão da finalidade de uma empresa estatal versus empresa privada, você tem que partir da premissa de que tipo de empresa estatal é essa. É uma empresa pública, 100% capital Tesouro Nacional, ou ela é uma sociedade economista como é a Petrobras, que é 60 e pouco por cento Tesouro Nacional e os outros 40% pulverizados em ações, e eu vou me ater somente no Brasil, esquecendo na Bolsa Nacional. Ou seja, existem investidores brasileiros, cidadãos, pessoas físicas, que investem na Petrobras, compram ações, porque querem rentabilidade. E daí concordo com você, Paulo. De um lado, você tem a finalidade pública da empresa estatal e, de outro lado, o objetivo dos acionistas, que é lucro. Ninguém vai investir numa empresa para não ter os dividendos ao final do ano. Então, fica essa situação um pouco esdrúxula dentro da Petrobras, mas que tinha uma política de preços que vinha desde a época do Fernando, mesmo na época do Fernando Henrique, a empresa não tinha essa política de repassar os preços internacionais, tinha o chamado colchão, né, que o Moreira Franco utilizou esse termo, mas que, na verdade, você, de tempos em tempos, você faz uma média das elevações dos preços internacionais e repassa aos outros segmentos da cadeia produtiva. E, depois do governo Lula e Dilma, também se manteve essa política, mas com menores repasses. O que acontece? O mercado de exploração de petróleo e distribuição é extremamente complexo. Quando a gente fala a Petrobras vai explorar o petróleo, não é a Petrobras. Existe uma gama de empresas em volta dela que prestam serviços à Petrobras, e a Petrobras, eu estava até lendo um artigo, parece que cada poço que ela perfura, ela tem que fazer 200 contratos.
com essas empresas que vão dar apoio a ela, né? Empresas de tecnologia, de serviços, enfim. É uma atividade muito complexa e que requer um investimento alto na exploração. Então, ao longo dessa... Não vou passar toda a história da Petrobras, mas ao longo da história da Petrobras, teve momentos que o Tesouro não conseguiu aportar esses investimentos necessários. E recentemente, né, para voltar ao caso atual, a Petrobras só conseguiu explorar o pré-sal, por quê? Porque ela teve investimento pesado dos investidores, empréstimos lá fora, inclusive, eu estava lendo as exportações, cerca de 50% das exportações de petróleo da Petrobras são para a China. Isso daí é pagamento de uma dívida que ela tem com os bancos chineses, que ela contraiu muito dinheiro, dívida, para o quê? Para poder ampliar o parque de refinaria, atender a demanda do mercado interno brasileiro, que é crescente, né? Enfim, resumindo, eu acredito que existe essa discussão ampla, se é estatal, o fim público, mas o que eu quis passar aqui são esses dados, essas informações sobre o mercado, e falar que é muito mais complexo do que você imagina a discussão sobre a política de preço. Qual que é o preço ideal? Atender a finalidade pública e, ao mesmo tempo, você precisa de investimento nessa empresa, que o Tesouro não tem condições de dar um investimento suficiente para que ela possa investir em exploração e atender o mercado nacional. Esse era o ponto até que eu queria colocar. Agora vamos passar aqui para o Paulo Clias, né, porque hoje nós vamos ter um pinga-fogo. Mas até esse ponto, na verdade, a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista. Ela tem, como você disse, 60% do capital pertencente ao Tesouro e você tem a parte do acionista privado. Inclusive, recentemente, já nessa década, né, já no governo Dilma, foi feito um IPO, né, captação de recursos privados, ou seja, vendeu-se ações para acionistas privados que são donos de uma parte da empresa. Só que aí fica a discussão, ela tem que ser gerida como uma empresa privada ou como uma empresa pública. Ela está em cima do muro. Qual que seria a solução? Seria fechar o capital, indenizar todos os acionistas, né? Mas aí começa a discussão, a que preço? De 15 dias atrás ou o preço que está a ação agora, né? Ela caiu aí coisa de 40% na Bolsa em 15 dias. Então nós devemos fechar o capital, indenizar os acionistas privados ou privatizar o que resta, né? Ou vamos manter como uma economia mista? Nós sempre vamos ter essa discussão. O que você acha, Paulo? Então, eu acho que, veja, o Ravi fez uma explanação perfeita, né? Quer dizer, da estrutura do mercado e da estrutura da Petrobras nas suas diversas fases, né? Desde o momento da exploração do petróleo até a venda do combustível no posto de gasolina. Agora, eu acho que um dos aspectos mais importantes para a gente discutir nesse assunto, quer dizer, antes de entrar nesse debate, se me permite, Alex, é a natureza da mercadoria que a gente está tratando. Tá certo? Quer dizer, já está tratando de petróleo, a gente está tratando de gasolina, a gente está tratando de óleo diesel, a gente está tratando de gás de cozinha, agora mais recente de etanol. A gente não está tratando do mercado da batatinha. Não é a feira que o preço do tomate avaria ao longo do período e na xepa, no final, como tem pouca demanda, você tem a... Não é assim que funciona. A gente está tratando de um bem estratégico, um bem que é explorado em poucos países do mundo, porque ele depende de condições que a natureza criou para cada um desses países. Felizmente, o Brasil conseguiu descobrir, pelo esforço somente de exploração e de pesquisa da Petrobras, o pré-sal, que vai transformar o Brasil, que já transformou, né, na segunda reserva petrolífera do mundo, tá certo? E que tem uma importância, essa mercadoria, para a dinâmica do funcionamento das sociedades contemporâneas. Ele é um bem estratégico, ele é um bem essencial. Por isso que ele é um bem público. É como a gente usar um aparelho de celular, é como a gente ligar o interruptor e ter energia na nossa casa. Quer dizer, são bens que são muito especiais. E por isso é que a Petrobras foi criada como uma empresa pública, como uma empresa estatal, desculpa, assim como boa parte dos países do mundo fez essa opção. Mas você acha que ela deveria fechar o capital? Não, eu não acho que ela deveria fechar o capital. Eu acho o seguinte, quer dizer, a Petrobras fez, em algum momento, quer dizer, o governo fez a opção de abrir o capital da Petrobras, quer dizer, para aqueles que nos seguem, nas empresas estatais no Brasil, você tem duas categorias. Você tem a chamada empresa pública, do ponto de vista jurídico, é uma empresa em que ou a União, ou o Estado da Federação, ou o município, o poder público, tem 100% da ação. Então, no caso brasileiro, por exemplo, Caixa Econômica Federal,
um dos grandes bancos públicos do Brasil, ela é uma empresa pública. Nesse mesmo mercado financeiro, você tem um outro que é até maior do que ela, Banco do Brasil, que em um certo momento se resolveu abrir o capital do Banco do Brasil na Bolsa de Valores. Então, ele é classificado juridicamente como uma empresa de economia mista. A Petrobras foi a mesma coisa, ela foi criada como uma empresa pública e, num determinado momento, se achou por bem abrir o capital dela. Agora, o fato da Petrobras ter as suas ações em bolsa não faz dela uma empresa privada. É isso que a gente precisa entender. Quer dizer, a pessoa que vai comprar uma ação da Petrobras, que tem por objetivo comprar uma ação de uma empresa de economia mista, já sabe, a priori, que não está comprando uma ação de uma petroleira privada ou de uma empresa privada brasileira ou internacional que opera em condições diferentes. Tanto que o que se espera da Petrobras é muito mais um jogo especulativo do ganha-perde do mercado imobiliário, do mercado da Bolsa de Valores, do que propriamente um retorno sobre um patrimônio, tá certo? Porque isso foi uma coisa da ilusão do passado. Tá certo? Quer dizer, o que acontece nessas crises, por exemplo? Qual é o patrimônio da Petrobras? Você pode fazer uma avaliação patrimonial do que ela tem como patrimônio concreto, etc., e dar um preço. E tem a outra avaliação, que é essa que se joga no cotidiano do mercado especulativo, que é pegar a variação do preço da ação da Petrobras, multiplicar pelo número de ações e dizer a Petrobras vale X. Isso é um absurdo, é uma balela. Então, o valor da Petrobras muda porque a Bolsa baixou, o valor da Petrobras muda porque o Pedro Parente caiu. Não é assim que funciona. Isso pode valer para é o valor de mercado, né? Você tem o valor patrimonial e o valor de mercado. Mas então, isso que eu digo, quer dizer, o valor da empresa não pode ser alterado por esse tipo de política. Então, o que acontece? Quer dizer, não é o caso, tem gente que propõe esse tipo de coisa. Então, vamos reestatizar 100% da Petrobras para que não haja mais esse tipo de especulação. Eu acho que não é o caso. Quer dizer, o Brasil está passando por uma crise fiscal grande, a gente não está com recursos sobrando para fazer esse tipo de opção. Mas a sociedade precisa saber que, primeiro, quer dizer, no patrimônio da Petrobras está incorporado a sua história, 64 anos de história e tudo o que ela construiu, e, principalmente, no patrimônio da Petrobras está assegurado o estatuto jurídico que o próprio Ravi falou, que é o monopólio da exploração do petróleo. E é isso que eu vou ser obrigado a discordar do Ravi, que ele diz que isso não está colocado em xeque. Lógico que está colocado em xeque. Tanto que a primeira medida que o governo Temer fez, quando ele assumiu o poder, foi dizer, mudaremos o estatuto da exploração do pré-sal, a segunda maior reserva petrolífera do mundo. Por quê? Porque o objetivo era justamente abrir a possibilidade da exploração do pré-sal, que era pela lei exclusividade monopolista da Petrobras, ou seja, da sociedade brasileira, oferecer isso de mão beijada para as grandes petrolíferas privadas ou não privadas do mundo. Tá Paulo, desculpa te interromper, mas só para colocar que esse pedido veio da própria Petrobras, porque quando foi criada as normas de leilão das bacias do pré-sal, pelas normas, toda empresa privada, estrangeira ou nacional privada, ela teria que entrar com a Petrobras num consórcio. E a própria Petrobras falou que não tinha condições de participar de todos os leilões. Foi um pedido da própria empresa. Então, mas é que... Não, mas só um minutinho. Não, mas peraí, só para responder a ele. Quer dizer, quando você diz é um pedido da própria empresa, a gente volta naquela história da autonomia ou da independência da gestão da empresa. Tá certo? Quer dizer, a empresa, ela é uma empresa pública, uma empresa estatal, ela deve responder aos interesses da sociedade e aos interesses do governo do momento. Tá certo? Quer dizer, então, hoje em dia, você diz, não, a Petrobras do Pedro Parente pediu isso ou aquilo. Isso não necessariamente está respondendo aos interesses que a sociedade tem a respeito disso. Basta ver a política de preços. É o corpo técnico da empresa, diretoria, gerência, tudo envolve custo. A empresa avalia que ela entrar num leilão desse,
operar um campo desse envolve custo, e às vezes ela não tem o recurso necessário. E justamente por isso ela foi lá pedir para o investidor privado, ponha dinheiro aqui, e o investidor privado colocou naquela época e vem colocando depois, justamente, eu acho que por essa gestão, né? Então isso tem que ser falado, você não acha? Virar para o cidadão e falar, isso aqui é uma empresa estatal e será gerida como uma empresa estatal. Mas na medida em que recentemente, na gestão do Pedro Parente, aqui não vou dizer certo, errado, melhor, pior, mas ele passou a gerir, mostrou para o mercado, estou gerindo como uma empresa privada. Aí o acionista, muita gente se interessou, a ação chegou a R$26, a ação preferencial. Agora, já que tem intervenção do governo no preço, a ação cai para 15. Então o acionista fala assim, eu não quero. Né? Então tem gente que comprou a ação a 26, a ação hoje vale 15. Né? Então acho que talvez isso tivesse que ser melhor explicado para o investidor. Eu até aproveitar então, Ravi, dessa questão do CAD, aí você falou bem das etapas, né? Extração, o refino, a distribuição, a venda do petróleo. Saiu uma notícia aqui de uma empresa chinesa, a BCI, que está entrando com um pedido de liminar no STF com relação à subvenção no diesel, né? Com o argumento de que se a Petrobras vai ter direito a subsídio do governo, ela que concorre com a Petrobras aí, nesse ponto, também teria direito a essa subvenção, ou então que se ou cancela a subvenção ou dá para os dois, porque no caso ela é importadora, né, ela concorre com de derivados. Ela concorre com a Petrobras em qual das etapas aí? Nesse caso ela concorre com a Petrobras da parte de refino em diante, ou seja, derivado, distribuição e revenda de derivados. Uma coisa é o petróleo, a exploração, né? Após a produção do petróleo, você leva o petróleo para a refinaria, e a refinaria refina e transforma em diesel, gasolina, querosene de aviação. O que acontece? O Brasil, hoje em dia, ele tem a Petrobras, acho que a partir de 2005, a produção de barril de petróleo, a partir de 2005, da Petrobras, superou o consumo interno para refino desse petróleo. Só que, e aí tem mais um detalhe, né, Paulo, que a gente fala por que a Petrobras é exposta à variação dos preços internacionais. O petróleo brasileiro tem basicamente dois tipos de petróleo, o pesado e o leve. Então, o petróleo brasileiro é do tipo pesado, que você precisa de mais, você tem um gasto energético maior para refinar esse petróleo. Então, as refinarias brasileiras, como o Brasil era importador líquido de petróleo, elas foram criadas para refinar o petróleo leve, importado de outros países. Ao longo do tempo, quando a Petrobras começou a produzir, explorar e consumir mais petróleo, as refinarias foram se adaptando. Foram feitos investimentos, modernidade. Hoje em dia, em média, as refinarias brasileiras refinam 80% de óleo pesado e 20% de óleo leve. Então, o pré-sal, o óleo é de melhor qualidade. Ao longo do tempo, a Petrobras talvez consiga ter 100% de petróleo brasileiro sendo refinado. Mas, por enquanto, ela não importa. Então, ela está suscetível também ao mercado internacional, aos custos. E ao mesmo tempo, o que acontece? Por conta dessa política de repasse e não repasse da variação do preço internacional, em alguns momentos ficou viável para algumas empresas distribuidoras importar derivados de petróleo. Em alguns momentos estava mais barato você trazer gasolina, diesel de outros países do que comprar das refinarias brasileiras. Nesse momento surgiram as empresas de importação, se especializaram em importação de derivados, e provavelmente essa é uma das empresas, né, que deve importar o óleo diesel, só que o diesel chega a preços internacionais dela, ao preço de mercado. E ao chegar aqui no Brasil, ela vai ter que concorrer com o diesel subsidiado pelo governo federal, que foi uma decisão. Enfim, já entrando nesse problema dos caminhoneiros, ocorreram várias decisões, algumas delas a gente até do CAD, tem um posicionamento oficial do CAD contrário, por exemplo, o tabelamento de frete de caminhoneiros, a gente é contrário a essa decisão do governo, e vai ocasionar essas distorções no mercado. Você vai, a partir do momento que o governo começa a intervir dessa forma, dando subsídio ao preço de determinado produto, você tira todo o incentivo de outras empresas entrarem no mercado nacional e atuarem. Possivelmente, isso deve ser uma decorrência dessa medida do governo e eu acho que outras consequências graves ainda estão por vir diante dessa intervenção abrupta no mercado que foi feita em razão da greve dos caminhoneiros. Tá. Eu vou passar aqui agora a palavra para o Paulo, lembrando assim que você, internauta que chegou agora, não se esqueça, você pode participar diretamente aí pelo chat, escrevendo aí sua pergunta logo abaixo do vídeo. Né? O debate aqui hoje nós temos
o que acontece raramente, uma opinião muito antagônica, muito divergente. O Paulo vai querer dar a réplica dele, mas eu queria assim, já deixar nessa questão, Paulo, não teria que falar antes para os acionistas qual vai ser a política de empresa, da empresa, deixar isso mais claro? Não, veja, a política da empresa ela é sempre muito clara. Entende? Quer dizer, a Petrobras, de novo, ela é uma empresa estatal e ela, vamos dizer, exatamente por ser uma empresa estatal, quer dizer, ela responde aos desejos e aos anseios da sociedade brasileira que se expressa pelo governo que foi legitimamente eleito ou não, mas que está no comando da política econômica, das políticas públicas de uma maneira geral. Então, eu repito, quer dizer, quem quer comprar ou quem comprou ações da Petrobras está sabendo, primeiro, o mercado de ação, ele, por definição, é chamado de mercado de risco. É um mercado que se chama de renda variável. Quem não quer correr risco, como eu, por exemplo, se tem um recurso de poupança, bota no tesouro, bota em atividades que não envolvem esse risco especulativo. Você falou, não, a ação estava 17, 20, há 4 anos atrás ela estava 60. E as pessoas comprando ação... Há 4 anos ela estava R$5, ela estava 60 há 15 anos atrás. Não, né? há menos de 15, há 10 Mas anos. Não chegou a 60. Chegou a 60, entende? Mas aí teve o ela split. tem uma volatilidade que não é da Petrobras. Essa volatilidade é típica do mercado especulativo, como é o mercado das bolsas de valores, que não guarda nada, ou praticamente nada, com o desempenho das empresas. Ele obedece a outras lógicas, de movimentos de capitais nacionais, internacionais, etc. Então, no caso específico, o que está acontecendo? Quer dizer, o Ravi já falou, olha, você tem uma proposta que é, de alguma maneira, estabelecer o retorno à política anterior, que é a política de subsídio. Quer dizer, o governo atual está tentando fazer uma dourada de pílula, dizer que não mudou a política, na prática mudou. Então, ele diz, não é a Petrobras que vai mudar a sua política de preços, mas ela vai atender a uma demanda que o governo pediu para a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, estabelecer. Vai ter essa consulta pública agora, por exemplo, para a questão da gasolina, porque o que se diz é isso, quer dizer, porque só o diesel e não a gasolina e não o gás de cozinha. Que é uma loucura. Não, peraí, uma pergunta do internauta que chegou por e-mail, que quem perguntou aqui foi a Levi Brasil, né? Falou que Não, perdão, foi que Levi Brasil, isso a fim de atender o principal ponto da pauta dos caminhoneiros, foi divulgada a redução de 46 centavos no preço do diesel. Como não existe almoço grátis, é possível que isso resulte em aumento de preço da gasolina. Como lidar com essa questão sem gerar impacto no cidadão comum? É a questão do cobertor curto. Né? Não, mas veja, você não precisa necessariamente carregar nas tintas da gasolina ou do gás de cozinha por alguma coisa que você está estabelecendo de mudança no diesel. A Petrobras tem que encarar o conjunto dos seus derivados, porque todos eles são derivados estratégicos da população, e exatamente por ser uma empresa estatal, quer dizer, ela tem que cumprir uma missão de política pública. Veja, a gente está passando pela uma das maiores recessões, estamos saindo, né, aparentemente dela, da história do país. A gente tem 14 milhões de desempregados. A gente tem 30 milhões de pessoas em situação assimilares a um emprego precário. Você está tendo, nas periferias das grandes cidades, a população desempregada de baixa renda que não tem mais dinheiro para comprar gás de cozinha. As pessoas estão cozinhando com lenha, em pleno século XXI, num país que é considerado a 8ª economia do mundo. Isso é uma loucura, isso não existe. Sendo que você tem uma empresa do porte da Petrobras para desenvolver algum tipo de política pública para favorecer a essa questão. Então, você não pode tratar de uma maneira fria, dura, calculista, o preço de mercadorias tão importantes como essa. Tá certo? Quer dizer, como o diesel, como a gasolina e como o gás de cozinha. Então, você vai lá, abre a página da Petrobras, se quiser, nesse momento, o internauta entra lá e vê qual é o preço recomendado pela Petrobras para 13 quilos de gás de cozinha. R$ 22,00 e alguns centavos. Você vai aqui em Brasília hoje, tenta comprar o seu botijão, ele vai estar no mínimo R$ 85,90 reais. Isso é uma loucura. Entende? Quer dizer, então, se a gente quer realmente deixar a livre manifestação das forças de mercado, é isso que acontece. Não, esse mercado é um mercado que tem que ser regulado. Isso é muito importante da gente ter claro.
Você percebe? Porque senão o que vai acontecer? Quer dizer, você vai ter não só o diesel, não só a gasolina, mas o óleo diesel, ele prejudicando a grande maioria da população. E a solução, quer dizer, eu acho que foi a pior dada do ponto de vista da solução do Congresso. Quer dizer, o Ravi já falou, o CAD se manifestou contra essa ideia dos 46 centavos. Eu não sou contra que o preço seja reduzido, de maneira nenhuma. Agora, a solução que o governo apresentou e que o Congresso acabou votando é a pior do mundo. Por quê? Porque acaba caindo no vilão do imposto. Tá certo? Quer dizer, então, se retorna aquele discurso da carga tributária elevada, etc. e tal, e você retira contribuições que vão para a Seguridade Social do preço do petróleo, ou dos derivados. Você retira uma contribuição importante dos governos estaduais, que já estão quase todos com dificuldades fiscais enormes e que dependem do imposto, que é o ICMS, né, que é um imposto estadual, e que, em grande parte, vem também da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Então, você prejudica, por um lado, os estados, você prejudica a Previdência, a saúde, a assistência social, com um discurso de que a carga tributária é elevada. De jeito nenhum. O que precisa ser feito, quer dizer, é ter claro, na questão fiscal, de que você tem um subsídio que a sociedade, no seu conjunto, vai oferecer, tá certo, para bens que são considerados estratégicos. Porque o próprio Ravi mostrou, quer dizer, se a gente continuar explorando o pré-sal, como eu espero que aconteça nas próximas décadas, o Brasil ele vai voltar não só a ser autossuficiente em petróleo, mas ter um petróleo de qualidade para fazer com que os derivados eles sejam produzidos a um custo mais baixo e, portanto, a um preço mais baixo. E aí, ao ter a renúncia fiscal, aumenta-se o rombo no orçamento e aí o governo vai ter que cortar de algum lugar. E uma das principais candidatas a corte aí é a nossa reforma da Previdência, né? Depois vai dizer que é necessário fazer reforma porque não tem dinheiro, porque o dinheiro foi usado em parte aí através de renúncia fiscal ou de destinação de recursos para cobrir o subsídio. Mas, Ravi, o caminho é esse mesmo aí? Então, o petróleo é um produto essencial, ele tem que estar fora das regras de mercado? Como que você acha isso? Não, sem sombra de dúvidas, é essencial, né? Varia o uso em determinadas nações, por exemplo, nos Estados Unidos, o petróleo é mais utilizado para aquecimento das casas do que para uso em automóveis. E já que no Brasil, né, não vamos passar aqui toda a história, mas optou-se pelo modal rodoviário, então cerca de 60% dos combustíveis líquidos do Brasil, 60% dos combustíveis líquidos é o diesel consumido no Brasil. Então, mais da metade dos combustíveis líquidos produzidos no Brasil é diesel. Por quê? Por conta de caminhões. Então, realmente é essencial. A greve mostrou isso, né, que para o país, o abastecimento, nós não fizemos os investimentos necessários em ferrovias, né? Isso foi um erro histórico que vai ser difícil corrigir ao longo dos anos, né? Visto recentemente se investe nisso, cria-se uma estatal e aí vem aquele problema, né, que eu critico um pouco a questão das estatais, não só pelo aspecto econômico, mas é que realmente nós temos que atentar para a realidade do Brasil, que é um país, diante do sistema político partidário instalado, que cargos, tanto em empresas públicas, sociedades comunistas como governo, são moeda de troca para o governo aprovar projetos no Congresso. E você viu a Valec, né, que seria uma empresa que poderia investir em ferrovia, escândalo, corrupção, Petrobras, corrupção, semana passada mesmo, Ministério do Trabalho, ou seja, tem lava-jato, todo esse combate à corrupção e as pessoas continuam se corrompendo. Então, você não pode fechar os olhos para a realidade do Brasil. Então, além do aspecto econômico, tem esse lado da corrupção, né? Se você deixar a atividade econômica exclusivamente para a iniciativa privada, você tira um pouco de ingerência política de corrupção, além do dinheiro da ineficiência própria que é a gestão de uma estatal, você ainda tem a questão da ineficiência por conta, perda de dinheiro por conta de corrupção. Então, mas só concluindo, Paulo, é importante, que eu dei os números, os dados, a estrutura, realmente é um debate do que o país quer. O país, sendo o petróleo importante, necessário, um bem essencial, você quer retirar parte do escasso orçamento de educação, saúde, segurança pública para você ter um combustível mais barato e isso fazer com que a economia funcione bem, né, é uma escolha pública. Então, eu acho que é uma escolha pública que o próximo governo vai ter que enfrentar dessa crise. A dependência de petróleo vai continuar no Brasil
Ainda bem que a gente não tem necessidade de aquecimento de residência, e daqui 20 anos, 30 anos, a gente, pelo menos na parte de gasolina, eu acho que esse problema não vai ter, porque os carros elétricos são... exatamente, como veio a internet, mudou várias coisas, possivelmente a gente vai ter a necessidade só de diesel daqui 30 anos, ou seja, a Petrobras, enfim, quem estiver operando nesse mercado vai ter que se reinventar também, né, Paulo? Então, mas eu acho que você pegou um ponto que eu acho que é essencial para a gente fazer essa conversa, quer dizer, sair desse debate mais atual, contemporâneo, que eu acho que a gente já fez um pouco, que é pensar um pouco estrategicamente, né? Quer dizer, você levantou um ponto fundamental, quer dizer, a opção que se fez desde a década de 60 pelo modelo rodoviário realmente foi uma das causas de transtornos enormes que a sociedade paga, né? Quer dizer, um custo econômico, um custo social e um custo ambiental extremamente elevado. Quer dizer, um Brasil que tem 8 mil... acidentes em rodovia, excesso de acidentes. Fora isso, né? Mas imagina, a gente tem 8 mil quilômetros de costa. A grande maioria das capitais com cidades litorâneas com portos. Um país com dimensões continentais como o nosso, que os similares pelo mundo todo são totalmente cortados por ferrovias, né? Quer dizer, e a gente tem uma solução que é totalmente antieconômica e irracional, que é pegar um caminhão de soja, tá certo? Quer dizer, que sai do interior do Rio Grande do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, atravessa o país inteiro, puxado por um caminhão, quando você podia ter 40, 60, 80 vagões sendo puxados por uma única locomotiva. O sistema intermodal pelos rios, você percebe? Quer dizer, então, realmente, eu acho que a longo prazo, além desse problema que você levantou, uma solução, né, tecnológica, que você vai ter energia elétrica para os automóveis, eventualmente até para ônibus, você já tem modelos, né, que são não utilizadores do combustível fóssil, você tem a energia elétrica toda sendo com fontes energéticas não mais dependendo necessariamente das termoelétricas que queimam óleo diesel, e uma solução que vai ser ambientalmente sustentável, tá certo? Agora, se o resto do mundo ainda continuar solicitando, demandando petróleo, tudo bem, quer dizer, então a gente vai exportar as nossas reservas do pré-sal para quem quiser comprar. Agora, a solução interna não pode ser um modelo que continue dependente dessa matriz energética, porque realmente ela é finita no tempo e ela é predatória social, econômica e ambientalmente, entendeu? Agora, já caminhando daqui a pouco aí para o final do programa, havia um outro ponto que você tocou, que está aí numa briga, um cabo de guerra daqui para lá, todos os setores econômicos querendo se defender aí na crise. E aí uma das consequências foi o tabelamento do frete. Foi uma demanda dos caminhoneiros, uma das demandas, além de não cobrar pedágio por eixo suspenso, redução no preço do diesel, veio um preço mínimo para o frete. Isso aí do ponto de vista da concorrência, é bom, é ruim? Quais as consequências disso? É péssimo. É voltar aos anos 80, o tabelamento. Veja bem, mais uma vez um momento histórico aqui, né? Nós dependemos do modal rodoviário e por uma característica própria desse mercado, você tem as empresas de transporte, ou seja, aquela empresa de logística que contrata os caminhoneiros, são empregados, né, CLT, e tem os autônomos, né, que é aquele cidadão que vai lá, compra o caminhão, se endivida lá na compra do caminhão e, por conta e risco, entra no mercado, né, se lança ao mercado para transportar as mercadorias. Hoje em dia, no Brasil, mais da metade da frota de caminhões é de autônomos. Então, não são empresas, são indivíduos que dependem daquele caminhão para transportar. E, ao longo dos anos, o que aconteceu? Com o fim de tabelamento de preços e o crescimento da agricultura no Brasil, principalmente, né, houve uma demanda grande pelo transporte de grãos e sem tabelamento. Então, aquela empresa de logística bem estruturada, que tem uma frota grande, moderna, ela tem melhores condições de ofertar um frete para um agricultor ou para uma indústria do que o caminhoneiro autônomo. A forma do caminhoneiro autônomo não sair do mercado é se reunir em cooperativas, associações. As próprias empresas de logística subcontratam, né? Não tem frota suficiente, subcontratam. Então era um mercado livre, funcionava dessa forma. Com a crise, né, que aconteceu ali por volta de 2010, 2011, 2012, desaceleração da economia, houve incentivos do governo para a venda de caminhões, para aumentar a indústria de caminhões, as vendas das indústrias.
E, por conta disso, houve um crescimento da frota de caminhões e um excesso de oferta. O excesso de oferta fez o quê? O frete caiu. Então, veio a demanda dos caminhoneiros, não sei se você lembra, Paulo, já no governo anterior teve uma pressão grande, uma greve, não ocorreu a greve, mas em 2015 eles conseguiram o quê com essa pressão do governo? Um projeto de lei, de iniciativa do Legislativo, para tabelar o frete, tabela mínima de frete. Esse projeto estava em discussão e com a greve agora dos caminhoneiros, né, essa é uma demanda antiga deles, eles conseguiram que o governo editasse uma MP, né, falou, o trâmite do PL está muito lento, a gente não está conseguindo nosso objetivo, então a história é essa. Aí o governo editou um MP do tabelamento. E aí, do ponto de vista da concorrência, é ruim, porque você planifica o frete, né, nivela por baixo o frete. E outra coisa, é o governo, por meio da NTT, que vai formular essa tabela de frete. Aliás, já está até no sítio da NTT, essa tabela de frete. Você tem assimetria de informação, né? Como é que a NTT calculou esse frete, qual a metodologia? Existem N tipos de mercadoria, N tipos de caminhões, as rodovias são diferentes cada estado. Então, ela fez uma média que, pelo que a gente já tem visto nas notícias, inclusive o ministro da Agricultura, né, o Blairo Maggi, já veio a público reclamar do frete da NTT. Né? Dentro do próprio governo, né, o ministro veio e reclamou que a tabela está nivelando por cima, vai aumentar o custo da mercadoria. Será que vai refletir no preço? No final da conta, mais uma vez, o consumidor brasileiro vai pagar a conta, né? Porque isso daí vai elevar o preço das mercadorias, né? Porque, como o modal rodoviário é o principal modal de logística do Brasil, vai elevar o preço de produtos agrícolas, produtos que você compra pela internet, que são entregues por caminhões. Ou seja, não tem almoço custo passado para a sociedade. Alguém paga a conta. Sempre alguém paga a conta. Agora, deixa eu só fazer uma observação, quer dizer, não é a minha área de especialidade, tá certo? Agora, verificando essa realidade, né, que o Ravi bem explicou para a gente, quer dizer, eu acho que tem um aspecto que a gente deve levar em consideração, de novo, quer dizer, a formação do preço do transporte, né, no caso, o frete, ele também tem que ter, na sua composição, quer dizer, a gente pensar a realidade social, tá certo? Quer dizer, não dá para pensar a formação do frete simplesmente, de novo, quer dizer, como uma dinâmica de mercado que funcionaria do seu modo perfeito, porque de trás de cada frete, de trás de cada caminhão, quer dizer, tem um indivíduo que se endividou, é verdade, quer dizer, ele fez um empréstimo bancário, ele tem uma família para sustentar, quer dizer, a gente não pode fazer com que a crise econômica que provocou recessão, está provocando desemprego, quer dizer, torne inviável. Vocês devem ter visto os depoimentos, né, que a greve dos caminhoneiros trouxe à tona, quer dizer, a súbita elevação dos preços dos derivados, para quem comprou um caminhão há 2 anos atrás, ele não conseguiu fazer cálculos econômicos, tá certo? Ele comprou naquela realidade. O principal custo dele, que é o diesel subindo exageradamente, quer dizer, se ele não consegue de alguma maneira compensar isso com o frete, ele não pode trabalhar, porque senão ele diz, eu trabalho um mês inteiro, atravesso o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, chego no final do mês, eu gastei mais com o diesel do que aquilo que eu estou sendo remunerado pelo frete. Então, concordo contigo, quer dizer, a solução ideal não é tabelamento, lógico que não é, mas a gente precisa encontrar alguma solução intermediária para fazer com que essa atividade econômica ela não seja inviabilizada. Porque se a gente for levar a lei do mercado às últimas consequências, é assim, ferre-se esses caminhoneiros. Por quê? Porque as empresas vão pagar o frete, entre aspas, do mercado, que pela crise está sendo rebaixado, e os caras que não conseguem fazer isso não vão mais fazer o frete, vão ficar com dívidas bancárias, vão ficar com o caminhão parado. Como é que se soluciona? Mas, então, aí você tem que ter justamente o Estado. Eu não sei, eu não sou especialista. São políticas públicas, você pode ter mecanismos de compensação de renda desse sujeito, você pode... Eu não sei como é que funciona essa coisa do tabelamento. Quer dizer, será que o preço que vai ser estabelecido para o frete é completamente irreal? Eu não conheço a realidade da NTT, não tenho como afirmar. Agora, eu digo que o drama social não pode ser uma solução de mercado para um problema que acontece na crise econômica. É só isso. E o fato, né, Paulo, é que tem que achar a solução. Se
colocar o frete mínimo, então vai impactar no preço, e aí se você reduzir carga tributária, você arrecada menos, o Brasil já está com dívida, e aí onde vamos cortar? Aí falam de reforma da Previdência, corta aqui e ali. O que não se fala em cortar nunca é benesse da classe política, né? Cortar fundão eleitoral. Não, o que não se fala em cortar nunca, além dos benesses da classe política, você me permite, é o pagamento de juros. A despesa financeira do orçamento, ele nunca é apresentado como uma opção. Tá certo? O Brasil na dívida? Não, o Brasil gastou, Alex, acabei de escrever um artigo ontem sobre isso. Nos últimos 12 meses, a gente gastou 381 bilhões, eu repito, 381 bilhões para pagar juros da dívida pública. E o governo diz que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a Previdência, não tem dinheiro para resolver essa crise de combustível. Por quê? Porque a lógica do superávit primário, que é a lógica que impera hoje em dia para resolver a questão fiscal, é só uma lógica das despesas chamadas primárias, saúde, educação. As despesas financeiras com essa questão da dívida, elas não entram. Então, corta tudo, menos juros. O Brasil está pagando, ao longo dos últimos 20 anos, vamos encerrar. Ao longo dos 20 anos que imperou essa lógica do superávit primário, o sistema financeiro recebeu 4,8 trilhões, eu repito para você, internauta, 4,8 trilhões sendo depositados diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, quando, no momento de crise, todos os outros são sacrificados, as despesas de natureza social ou de investimento. É isso que tem que mudar, porque recurso existe. O problema é definir o que é prioritário no gasto público. Se é o gasto com educação, com saúde ou com transporte, ou se é o gasto que é o gasto mais parasita com as despesas financeiras da dívida. Acho que talvez a solução fosse não se endividar, né? Fosse gastar menos do que arrecada. Pelo contrário, uma vez que você faz a dívida, de jeito nenhum. Né? Dívida pública é um instrumento essencial para qualquer país se desenvolver. O problema é os juros que você paga sobre esse estoque da dívida, não é a dívida. Se fosse assim, os Estados Unidos já teria quebrado, o Japão já teria quebrado. Eles têm dívidas sobre o PIB superiores a 150%. Tá certo? O Brasil está chegando a 40% e as pessoas estão achando que isso é exagero. Não é exagero. O exagero é o fluxo derivado desse estoque de dívida. Por quê? Porque a taxa de juros do Brasil ela é das mais altas do mundo. Desculpa. Bom, aí vai outra discussão, que a taxa de juros é usada como instrumento de controle de inflação, e no passado ela precisava ser mais alta, a credibilidade, porque o Brasil default nos anos 80, enfim, é uma outra discussão que não dá tempo hoje da gente entrar nela aqui, mas aí você me cortou, era o que eu estava dizendo, benesse da classe política, de fundão eleitoral, de anistia para caloteiro, gente que dá calote no governo na questão tributária, não paga imposto, não paga contribuição social e depois falta dinheiro na Previdência, e aí não se fala em cortar nisso, né? O Congresso recentemente aí aprova anistia para devedores da Previdência, anistia para devedores de outras dívidas tributárias, aprova fundão eleitoral, para isso tem dinheiro, e aí na hora de financiar ou subsidiar, se é certo ou errado é outra discussão, mas na hora de financiar uma redução de preço de combustível, falta e aí ataca na área social, muitas vezes, saúde, educação, previdência, transporte. Então o cobertor é curto e fica aquela briga de puxa daqui, puxa dali. Não dá tempo hoje da gente discutir muito a questão dos juros, temos que acabar o programa. Então, Ravi, aí suas considerações finais. O que você acha que é uma mensagem que você quer deixar aí? A questão, está certo essa questão dos juros? Tem um tempinho para você falar e aí a gente já tem que encerrar. Encerrando, é a discussão, se a gente começar essa discussão, a gente fica horas aqui debatendo, né? É a discussão do Brasil, praticamente, né? O que eu gostaria de deixar aqui é essa informação sobre os dados, né? Sobre quão complexo é a indústria do petróleo, que realmente, para uma estatal sozinha operar essa indústria num país em crescimento, um país continental com 200 milhões de habitantes, que o principal modal de logística é rodoviário, consome muito diesel, não dá para uma empresa estatal sozinha conseguir fazer isso. É muito complexo. Eu acho também, concordo com o Paulo, teve um momento histórico da Petrobras, foi importante para a criação, mas eu acho que a gente já tem um mercado bem consolidado, o descobrimento pré-sal. É um momento de flexibilizar esse mercado.
Não existe uma solução perfeita, não vou me arriscar a falar assim, privatiza a Petrobras. Do ponto de vista da concorrência, né, do meu trabalho lá no CAD, o que a gente espera é que tenha concorrência nesse setor. Então, se a opção for privatizar a Petrobras, primeiro privatizar toda ou em algumas partes, segmentos, exploração, distribuição, refino. Se for, é muito grande, né? Muito grande. Para tudo isso aí, né? Exatamente, é muito complexo. O ideal seria realmente não privatizar, transformar o monopólio estatal no monopólio privado. Né? O ideal é você trazer investidores, investimentos e trazer concorrência, né? Dividir a empresa. Só lembrando um momento histórico, né? A história do direito da concorrência, do antitruste no mundo, né? Teve como origem nos Estados Unidos. Um dos principais casos foi o caso Standard Oil, do Rockefeller. Né? O Rockefeller estava conseguindo consolidar um monopólio na década de 30, nos Estados Unidos, ali década de 20 e 30 nos Estados Unidos. E uma das primeiras intervenções do estatal na economia foi quebrar a Standard Oil. O governo americano determinou ao Rockefeller que vendesse em pedaços a sua empresa. Daí vieram a origem das petrolíferas, etc. Ou seja, a lógica de criar concorrência. Né? Eu acho que essa é a mensagem. A missão do CAD, né? Defender a concorrência, porque o maior beneficiado é o consumidor. Exatamente. Dentro das suas competências, ele tem exercido isso. Né? Recentemente, evitamos uma fusão da Ipiranga com a Alessat, que é concentrar mais ainda esse já concentrado mercado. Foi vetada pelo CAD essa fusão esse ano ainda. Né? Então, estamos tentando fazer o trabalho ali junto com nossos colegas. Isso, ainda tem cartel, né? Preço de combustível aqui há um tempo aqui no DF era igualzinho. Né? Você ia na cidade inteira, era o mesmo preço. Exatamente. E aí, junto com o Ministério Público, a Polícia Federal, nós tivemos uma investigação que já vinha de há vários anos e conseguimos descobrir que existia um cartel e desbaratá-lo. Ainda está sob investigação, ainda o processo não foi concluído. Mas esse é um outro problema, né? Você primeiro tem que evitar uma estrutura concentrada, concorrência. E aí tem o segundo problema, que é o cartel, que também o Estado tem que criar mecanismos para evitar que as empresas privadas combinem preço entre si, né? Que é o cartel. Senhor Hever, muito obrigado. Hoje estouramos o tempo aqui, o debate está acalorado, as opiniões aqui são divergentes, é um tema que está fervendo no Brasil de hoje em dia, mas chegamos ao final de mais um programa. Hoje, excepcionalmente, fizemos uma quarta-feira, mas a nossa intenção é voltar para as terças-feiras, possivelmente terça-feira que vem já deve ter outro programa, ainda estamos fechando o tema, fechando os detalhes, as pessoas que vão vir. Se não conseguirmos para a terça que vem, fica para outra terça, porque o mais difícil aqui para a gente é conciliar as agendas dos colegas EPPGGs que estão aí em postos de chefia, postos altos no governo federal, e aí é difícil mesmo ter agenda, às vezes a agenda cai em cima da hora, tem que achar um substituto, já tivemos esse tipo de problema, é complicado. Então a gente faz aqui os maiores esforços para tentar manter o programa semanal, sempre trazendo um tema de política pública, um tema de governo do Brasil atual, para discutir com você, internauta. Você que participa ao vivo aí, pode mandar sempre sua pergunta pelo chat ou mandar com antecedência por e-mail, como aconteceu hoje também. E você que também assiste aí depois no VT, na gravação também, muito obrigado pela sua audiência de qualquer forma, a qualquer tempo, e assim que nós vamos conseguindo aí consolidar a TV Anesp, discutindo política pública, levando para o Brasil inteiro os temas de governo de hoje em dia, para que a gente possa ter um debate amplo, franco, aberto, aí, cristalino, trazendo as ideias aqui para serem confrontadas. Muito obrigado pela sua audiência.